Olá, pessoal do terceiro C. Olá, pessoal do terceiro C. Vamos para a História Geral, uma aula gravada sobre a Idade Média Árabe, a civilização árabe islâmica, ou Império Árabe. É, Bom, na aula passada nós trabalhamos o Império Bizantino, né? Inclusive vocês fizeram a atividade. A atividade que está em curso ah, nessa semana, nessa semana que tá correndo, é a tarefa sobre a civilização árabe, ok? Então vamos começar com os slides, ruim da garganta. Então vamos que vamos. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Bom, pessoal, o que nós temos? Nós temos uma alta Idade Média. Lembra que quando a gente estuda Idade Média, a gente divide ela em dois pedaços, né? Em dois blocos temporais. A Alta Idade Média, do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao XV. Ok? Nós estamos estudando o primeiro bloco, o primeiro grande recorte temporal, que é a Alta Idade Média. E aí, só recordando vocês, tá? E reiterando, nós estamos estudando na Alta Idade Média. Já estudamos o Reino dos Francos em expansão durante a Alta Idade Média e a formação e apogeu do sistema feudal, não é isso? Do lado do Império Romano do Oriente, né? Praticamente toda essa região da Península da Anatólia, que é a Ásia Menor, tudo, né? E um pedaço também do Oriente Médio, o Império Bizantino, que nós vimos já em aula passada. E essa parte aqui, amarelada, pessoal, já mostra o Império Árabe Islâmico na sua fase de maior expansão. Então, na Alta Idade Média, você vai ter coexistindo três civilizações, ok? Principalmente a partir do século VII. A civilização da Europa feudal, a civilização bizantina e a civilização árabe-islâmica. Tudo bem? Bom, é, é uma matéria, pessoal, muito recorrente em exames de vestibular. Já tem um tempinho que não cai no Enem, tá? Então pode ser uma surpresa. Então vamos lá. É, Bom, primeiro, a gente precisa analisar uma coisa. Qualquer livro de história que você pegue, onde há uma preocupação do historiador em tornar didático, né, o aprendizado sobre a civilização árabe, você sempre tem o seguinte: busca se mostrar, né, o perfil da Arábia, dos povos árabes, né, o perfil da Arábia antes da reforma religiosa de Maomé, que vai fundar o islamismo, tá? E como a Arábia, e não, o mundo árabe, o Islã, né, vai se comportar após a morte do profeta. Então, nós temos Mohammed, Maomé, sendo o marco divisor de águas, né? Ou seja, antes dele, depois dele. Então, o que nós vamos analisar a partir de agora qual a disposição, quais as características da Arábia pré-islâmica, ou seja, antes do islamismo ser implantado ali em 632 pelo profeta Mohammed. Bom, a Arábia, pessoal, esse território aqui, né? Nessa península toda aqui, a Península Arábica, que hoje compreende aí a Arábia Saudita, o Iêmen, Omã, Emirados Árabes, o Bahrein, o Catar, né? Então, essa península toda era uma coisa só, era árabes, tá? Bom, e aí nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma série de tribos que habitavam o interior da Arábia, ou seja, a região desértica da Arábia. Geralmente eles viviam em tendas, eram chamados beduínos, tá? E tinha a Arábia do litoral. Essa era a Arábia do interior do deserto, mas tinha a Arábia do litoral, onde as tribos árabes eram sedentárias
elas se instalavam nas cidades, a maioria que tinham portos, né? Então você vai ter duas Arábias, a Arábia Feliz, a Arábia do litoral, tá? Chamada Arábia Feliz, litorânea, e a Arábia do interior, a Arábia do deserto, tá? Bom, vamos começar pela organização dos árabes no interior. Você tinha por volta de quase 300 tribos. Eram tribos de vida seminômade, tá? Fixavam numa região onde tinha lá um oásis, onde tinha um tradicional poço de água, mas era só secar aquele oásis que elas se deslocavam. Tá? Ou por outros motivos, que eu vou falar de controle de rotas de comércio. Aí eles mudavam também de localidade no deserto. Então você tem ali tribos, né, no interior da Arábia, seminômades, e era um ambiente de hostilidade. As brigas eram constantes, as disputas eram constantes entre essas tribos do interior da Arábia, né? Mesmo porque elas disputavam a sobrevivência, tá? Disputavam o controle dos oásis, o controle dos poços de água, que eram muito raros, eram tradicionais poços de águas, né? E eles também exerciam também um embate pelo controle de rotas de caravaneiros, tá? Ou seja, passava de um lado para o outro da Arábia para fazer comércio caravanas de comerciantes, de mercadores. E aí essas tribos, elas controlavam essas vias de transporte, né? Até o dia que uma outra tribo, né, ganhava então a hegemonia ali do controle daquela rota, tá? E passava ela a cobrar pedágio, né? A dar segurança, mas não demorava muito, uma outra tribo, né, colocava essa para correr e passava a controlar aquela rota. Então havia um ambiente hostil, um ambiente de guerras, tá? Um ambiente beligerante entre as tribos, disputando a sobrevivência, a água, disputando rotas caravaneiras, né? E tinha também a cultura da pilhagem. Era uma tradição, era um costume, né? Que era, logicamente, um costume baseado na sobrevivência. Uma tribo saqueando a outra, uma tribo, né, fazendo ataques a outras. Tá? Então, o ambiente não era bom. Agora, tinha um período, tá, que cessavam-se as disputas, cessavam-se os embates, né? E essas tribos, elas peregrinavam até uma cidade, que era uma cidade sagrada para a religião dos árabes. Os árabes eram politeístas, né? Eles iam até a cidade de Meca. Meca era uma cidade sagrada. E lá eles frequentavam o templo da Caaba, eles também contemplavam a Pedra Negra, né? Pela tradição árabe, teria sido uma pedra né, que caiu do céu, dada por Deus, ela era alva, ela era branca, mas o pecado dos homens, né, foi fazendo-a a ficar escura. Bom, mas resultado, eles iam para Meca, cessavam-se naquele período ali de 2, 3 meses, a chamada jornada de peregrinação à Meca, eles cessavam, né? A religião deles meio que exigiam isso. Então era o único período de trégua no ano. Fora esse período, eles se batiam o tempo todo. Bom, essa é a Arábia do interior. Essas tribos, elas eram comandadas por chefes locais, né? Chefes tribais. Cada tribo tinha o seu sheik, né? E havia também disputas entre sheiks, poder entre os sheiks, etc. E a Arábia do litoral já era completamente diferente. As tribos não eram beduínas, as tribos não eram seminômades, eram tribos fixas em bairros, né, sedentárias. O ambiente entre as tribos era um ambiente mais pacífico e vivia de um comércio definido, um comércio geralmente um comércio portuário, né, um comércio. A banda oriental da Península Arábica fazia muito comércio, inclusive, com a Índia. Né? A banda ocidental já fazia, né, comércio ali com povos ali depois da Península do Sinai, no caso os egípcios. Né? Bom, mas enfim,
esse era mais ou menos o panorama da Arábia antes de Maomé, antes da religião islâmica ser fundada, ser implantada. Bom, seguindo assim, nós vamos ter a figura de Maomé, né? Ele é o divisor de águas, né? Maomé, ele ele fazia parte dessa religião dos seus antepassados, né? Uma religião que cultuava várias divindades, etc. Tinha muita forte tradição. Maomé, então, ele, após se dar muito bem no comércio, Maomé ele perdeu o pai e a mãe muito cedo, foi morar na casa de um tio que o criou, e o tio era um grande caravaneiro, um grande comerciante. Maomé também foi se tornando um comerciante, né? E Maomé, quando faz o seu segundo casamento, ele casa com uma mulher muito rica, né? E ele já tinha suas posses. Maomé então começa a separar tempo para a sua religiosidade. E foi numa das práticas religiosas que Maomé, num momento de vigília, teria ele, segundo a tradição árabe, teria ele recebido o arcanjo Gabriel, né? E imputou a ele uma missão, a missão de unir os árabes, né? Mas mais importante mesmo, fazer todos os árabes cultuar um único e verdadeiro Deus, Alá. Tá? Bom, a partir daí, Maomé, então, que era de Meca, ele era de uma das tribos que controlava os serviços da Caaba, do templo sagrado da Caaba, a tribo dos Quraishitas. Maomé, então, ele reúne os chefes tribais ali da cidade e propõe uma reforma, uma grande mudança religiosa. Inclusive, o primeiro passo seria banir os deuses da Caaba, acabar com as imagens, acabar com o culto aos vários deuses, e impor o culto a um Deus que não aceitava, inclusive, representação, né? O único Deus Alá. Bom, no primeiro momento, as lideranças árabes recusaram a proposta de reforma de Maomé. Tá? Uma vez recusando, Maomé continuou insistindo. Tá? É aí que Maomé começa a sofrer perigos de vida, ameaças e ameaças. Nesse instante, nesse cenário, aparece a figura de um chefe tribal, tá? Vai ser um chefe guerreiro muito importante, a figura de Abu Bakr. Abu Bakr, então, é um dos primeiros convertidos à religião de Maomé, e Bakr, então, propõe a Maomé que ele se retirasse com os seus seguidores, tá? Até a cidade de Iatreb, tá? Depois ela muda o nome para Medina. Vai para Iatreb, porque corria risco de vida. E aí Maomé fica por volta de uns 8 anos em Iatreb, é ali que ele forma, tá? Uma força militar, ele forma seus guerreiros, e em 630 ele invade Meca e destrói os ídolos da Caaba e começa a sua reforma religiosa, que dá na formação do que a gente chama hoje de islamismo, a religião islâmica, tá? Então é isso. Maomé é o profeta, tá? Ele recebe profeta porque recebeu uma revelação e tem uma missão, e ele a partir daí ele cria o islamismo, tá? A Hégira é o ano inicial do calendário dos muçulmanos. É o ano de 622, né? O ano em que Maomé se retira de Meca e se refugia, tá? Em Medina. Tudo bem? Bom, e aí nós vamos para as características do islamismo enquanto religião. Tá? E nós vamos ver, ao analisar as características, você vai ver o que essa religião promoveu de unidade e força para esse povo. Né? Bom, e aí nós temos, né, o culto a um só Deus, é uma religião de natureza monoteísta, a gente não pode esquecer isso, tá? Outra coisa, é uma religião que tem livro sagrado, é o Alcorão, também chamado de Corão,
ok? As escrituras sagradas do islâmico, tá? É uma religião que tem uma composição sincrética, ou seja, o islamismo, ele recebe influências do judaísmo, ele recebe alguns elementos constitutivos do cristianismo, e o islamismo também conserva forte carga cultural da religião dos antepassados árabes, né? Tranquilo? Então, você tem uma religião que comporta elementos de outras religiões. Né? Por exemplo, do judaísmo, nós temos a prática da circuncisão. Né? Do judaísmo, nós temos a mesma concepção de Deus único, né? Criador de todas as coisas. Né? O islamismo se aproxima muito, né, dessa concepção monoteísta que já existia no judaísmo, ok? Ah, do cristianismo, nós temos a crença nos anjos, inferno e céu, né? E a tradição cultural árabe, vários componentes são conservados. Por exemplo, né? A ida à Meca, né? Maomé vai conservar uma série de coisas, mas essa fica mais evidente, né? Uma religião que a ida à Meca é uma obrigação do bom muçulmano. Tá. Bom, e aí nós temos o quê? Nós temos os 5 pilares do Islã. Tá? Um bom islâmico, né? Um bom fiel, ele cumpre essas 5 obrigações, ok? Por exemplo, a profissão de fé. Tá? Um bom islâmico, ele tem que sempre professar que Maomé é o profeta e Alá o único Deus, tá? O único Deus é Alá e Mohammed o seu profeta. 5 orações diárias também é uma prática que marca o bom muçulmano, né? Sempre, se possível, voltados para onde está Meca. O mês do Ramadã, o jejum sagrado, né? Durante um mês, né? No ano, durante um mês, faz-se, né? Ao levantar do sol, ao pôr do sol, é o jejum sagrado, né? É o quebrantamento de espírito, é um momento de maior oração, de maior retiro, né? O bom muçulmano também cumpre isso. Ajudar os necessitados, a chamada caridade, né? Também uma marca de um bom muçulmano. E, pelo menos uma vez na vida, tá? Um bom muçulmano ele tem que ir a Meca, ele tem que peregrinar à Cidade Santa. Bom, fechamos assim a compreensão da Arábia pré-islâmica e da Arábia no momento da fundação do islamismo, tá? E aqui nós deparamos com algumas questões de vestibulares. Por exemplo, a religião muçulmana, que contribuiu para unificar os povos de origem árabe e lhes forneceu amparo espiritual ao longo de sua expansão. Inspirava a forma de governo parlamentar? Não, tá? Nós vamos ver que a chefia vai ser uma chefia religiosa, né? Pois os líderes religiosos reuniam-se em assembleia proporcional. Não tinha essa estrutura, tá? Letra B, pregava o politeísmo, também não. Vocês já viram que uma das marcas fortes do islamismo é o monoteísmo, o culto a um só Deus, né? C, retirava sua orientação dos textos considerados sagrados, contidos no Corão, também chamado de Alcorão. Corresponde, tá? Então, a letra D está errada, dizendo que Maomé é o único Deus. Não, Maomé é o profeta do Deus Altíssimo, né? E tinha como seu mais importante centro espiritual a cidade de Bagdá. Não é Meca. Então, ficamos assim, né? Com a letra C. Tranquilo? Como correto. Sobre o islamismo, considere as proposições abaixo. Né? Então, vamos lá. Possibilitou a unificação dos povos árabes, de fato. Tá? Maomé, antes de morrer, ele unifica toda a Arábia e ele pacifica também a Arábia. Né? Possibilitou a unificação dos povos árabes em torno de uma nova identidade religiosa, a partir da qual se criou outra organização política e social. É verdade. A religião aqui, né, é que vai alterar todas as superestruturas, né? Aqui a gente lembra do Max Weber, que vocês estudam lá na sociologia, né? Quer dizer, é quando um fator de cultura, um fator religioso, por exemplo, altera todas as estruturas, né?
O item 2, a religião islâmica prega a submissão plena do ser humano aos preceitos de Alá, o Deus único e criador do universo. Verdade, né? O terceiro, os princípios básicos do islamismo encontram-se reunidos no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, correto também. E o quarto item, crer unicamente em Alá e em Maomé, seu profeta, é uma das 5 obrigações básicas que regem a vida religiosa dos muçulmanos. Então, todas estão corretas, tá? Então, o item é 1, 2, 3 e 4. Ok? Bom, mas aí que tá. Antes de chegar aqui, não, então vamos lá. Eu ia adiantar alguns slides, mas vamos começar por aqui. Quando Maomé morre, Maomé ele não deixa definida qual seria o critério de sucessão de sua liderança, tá? Então fica meio que vago, né? O espaço, né? A lacuna deixada pelo profeta. Ele morre e não deixa definido como seria a sua sucessão. Então, as tribos começam a se desentender. Ou seja, algumas tribos achavam que a sucessão ao profeta deveria ficar dentro da sua própria família. Tá? Esse grupo de tribos defendia o nome do jovem Ali. Ali era genro de Maomé, casado com a Fátima, uma das preferidas filhas de Maomé. Né? Mas as demais tribos pensavam que não. Né? Como Maomé, o profeta, não definiu a linha sucessória, né? Estava em aberto a escolha. Essas tribos achavam que o melhor nome para o momento seria de Abu Bakr, aquele que já no primeiro momento se converteu ao islamismo, aquele que preocupou em dar proteção ao profeta e seus adeptos logo no primeiro momento, né, da reforma religiosa. Então, começa uma cisão dentro do universo islâmico. Né? E aí, o que acontece? Vence na decisão, né? No conselho, aí, na reunião das tribos, vence a proposta do califa. Após Maomé, o primeiro califa vai ser Abu Bakr. O grupo que queria Ali começa, né, a se fundamentar de forma diferente. Né? Inclusive, eles vão desenvolver práticas religiosas com o tempo diferentes. Né? E nasce, então, aquilo que mais tarde nós vamos chamar de xiitas. Enquanto que os seguidores de Abu Bakr, tá, vão lá na frente receber o nome de sunitas. Bom, essa é a primeira grande divisão, uma divisão que existe até hoje, né, no Oriente Médio, na geopolítica, inclusive, do Oriente Médio, quando você percebe ali uma disputa de hegemonia, né, por exemplo, entre a Arábia Saudita, que é de linha sunita, e o Irã, que é de linha, né, xiita. Não é assim? Bom, mas voltando. Então, morre Maomé, quem é o sucessor? E aí você tem Abu Bakr, que vai dar origem aos sunitas, e Ali, que vai dar origem aos xiitas. Qual a diferença desses grupos com o tempo? Bom, é isso, né? Seguidores de Ali, xiita, tá? Mais tarde, inclusive, Ali será califa, né? Mas nesse primeiro momento, a divisão já tinha sido feita, né? Bom, o que acontece? Os fiéis se julgam independentes, né? Eles não aceitam o controle de Meca, do governo central, mais tarde de Bagdá sobre eles. Né? Eles fazem uma leitura do Alcorão, né, de forma mais fundamentalista, e eles têm só como livro sagrado o Alcorão. Já os sunitas, né, seguidores lá da linha da liderança de Abu Bakr, né, os sunitas, além do Alcorão, eles também têm como livro sagrado as chamadas sunas, tá? Que são biografias, que são conselhos, que são máximas, né? Do profeta e dos sucessores do profeta, dos primeiros califas. Né? Bom, o que acontece, pessoal? Essa divisão se estende até os dias de hoje. Com o tempo,
essa divisão vai enfraquecer o próprio Império Árabe Islâmico, né? Como a gente vai ver depois. Bom, é, aconteceu, então, a, a morte de Maomé, não demora muito a divisão, mas logo após a morte de Maomé, nós vamos ter o início do expansionismo árabe, né? Os árabes começam a dominar fora da Arábia povos e muitos territórios. Só para vocês terem uma dimensão, os árabes chegam ao ponto de conquistar até o extremo aqui, ó, onde hoje se encontra aí o Afeganistão, as portas da Índia, passa todo o Oriente Médio, o norte inteiro da África e conquistam até a região mais ou menos ali dos Pirineus, eles conquistam a Península Ibérica na Europa. Tá? Lembra que eles foram barrados na Batalha de Poitiers aqui por Carlos Martel, né? Um dos prefeitos do Paço lá da dinastia merovingia do Reino dos Francos, tá? Então, toda essa parte aí que de verde, de vários verdes aí diferentes, você tem a expansão e a extensão máxima do Império Árabe. Tudo bem? Agora, quais foram os fatores que levaram esse povo que vivia no deserto ganhar tanta força e dominar tantos territórios fora da Arábia, né? Bom, a começar no momento da expansão árabe, a partir do século VII, é o momento que o mundo o mundo bizantino, o Império Bizantino, encontrava-se em declínio, né? Enfraquecido. É aquele período pós governo de Justiniano. Lembra que o governo de Justiniano foi o auge da civilização bizantina, onde ele expandiu militarmente territórios, né? Mas após a morte de Justiniano, começa um enfraquecimento, né, das fronteiras do Império Bizantino. E o que vai acontecer é que os árabes vão começar a ganhar esses territórios que até então eram pertencentes ao Império Bizantino. E também o enfraquecimento, né, a decadência praticamente final mesmo, do impériozinho persa que ainda existia. Né? Bom, outra coisa, um excelente exército. Os árabes em expansão, o que acontece? A jihad, né, que é a guerra santa, né, levar a outros povos o islamismo, né, ou combater o inimigo do Islã, o que acontece? O islamismo ele não permite a desavença, as lutas entre os árabes. Tá? Um irmão, um árabe não pode matar um outro irmão árabe. Né? Resultado, era uma cultura que existia nos beduínos, né, nas tribos guerreiras do deserto da Arábia, era a cultura, o saque, a pilhagem. Pois então, as guerras de conquista dos árabes, as guerras expansionistas dos árabes, né, de certa forma vai alimentar esse desejo por pilhagem de tribos do interior da Arábia. Né? Ou seja, a gente pode dizer que a expansão árabe proporcionou uma exteriorização da prática da pilhagem que era cultural das tribos do deserto da Arábia. Tranquilo? Bom, outra coisa também, lembra que eu falei que a borda da Península Arábica, a parte litorânea, você tinha tribos mercantis, tribos que viviam do comércio litorâneo. Então, essa aristocracia comercial, essas tribos comerciais litorâneas da Arábia vão se interessar também no controle de portos no Mediterrâneo, tá? Principalmente no Mediterrâneo Oriental, onde era um forte comércio, né? Além do que, né, a ideia de expandir, de levar a outros povos o islamismo, né, a verdadeira, a única religião a outros povos. Né? Apesar que os islâmicos não impunham a nova religião aos povos dominados. Né? Ou seja, quando dominavam a população, essa população convertendo ao islamismo, ela ficava isenta do pagamento dos tributos, né? Impostos. Agora, se ela continuasse na sua tradição religiosa, ela teria que se submeter aos impostos do governo central árabe. Né? Bom, e aí nós estamos fechando a aula. Né? O mundo muçulmano hoje, pessoal, é um mundo muito presente. Né? Nós temos a presença do islamismo em boa parte da África, né? Principalmente a África do Sahel ali para cima, né? A parte mais ao norte
o chifre africano, o Oriente Médio praticamente inteiro, né? Você tem forte presença do islamismo, e na Ásia, né? Nessa região da Tailândia, da Indonésia, é muito forte a presença do islamismo. Bom, terminando tudo, a expansão do Império Árabe, né, durante a época medieval, está ligada ao crescimento do islamismo. Pode-se afirmar também que a expansão muçulmana criou um intercâmbio comercial entre Oriente e Ocidente, o qual estimulou o aumento da produção, a difusão de técnicas e a propagação de mercadorias. É uma verdade, tá? O mundo muçulmano, com o tempo, né, vai promover a grande ponte entre cultura oriental chegando no mundo ocidental, tá? Bom, já estamos encerrando, não dá mais tempo, pessoal. Então, um abraço a todos, tá? Fiquemos por aqui.